vivemos a nossa particular nova era, né? Então, se a gente pensar num conceito mais amplo, né, uma nova era ela é marcada pela introdução de mudanças profundas na sociedade, profundas, duradouras, né? Isso caracteriza uma mudança de era e não apenas uma era de mudanças, onde essas mudanças, esses câmbios são mais superficiais, são mais instantâneos. E dentro da SST, o que que a gente vive de novo? Tudo isso que temos acompanhado nesses últimos anos, né? A partir de 2020, começamos a ter, né, a definição de qual seria o texto futuro, né, que entraria em vigor de algumas NRs que estavam, enfim, até obsoletas, de certo modo, evoluíram, avançaram, foram de fato atualizadas, trouxeram algum frescor, né, se compatibilizaram também com algumas tendências que grandes mestres já vinham propagando sobre, né, gestão de risco, né, que você não pode apenas visualizar físico, químico e biológico, a coisa vai bem mais além do que isso, sistemas de gestão, enfim, atenção à saúde de uma maneira mais ampla, sair da era, né, da perfuração no dedo, que infelizmente ocorre e ainda requer a nossa atenção, Claro. mas para chegarmos também no adoecimento de ordem mental, né? Então, eu vejo como, né, um momento muito particular que a gente vive. Somos impactados, como toda a humanidade, né? Mas ainda vivemos as nossas próprias mudanças. Olá pessoal, eu sou o Alexandre Guzmão da revista Proteção. Estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje, o meu entrevistado é o engenheiro Paulo Carneiro Júnior. O Paulo é engenheiro de produção, engenheiro de segurança, tem especialização em ergonomia e atua como diretor da Exame Medicina do Trabalho. Em sua carreira associativa, ele participa da Abreste, Associação Brasileira de Empresas de Medicina e Segurança do Trabalho, como diretor. Também atua como membro fiscal da APAES, Associação Paulista dos Engenheiros de Segurança, e como membro do Comitê Técnico de Práticas em Ergonomia da ABERGO, Associação Brasileira de Ergonomia. Nós vamos conversar com ele sobre como as empresas podem se preparar nas questões tecnológicas para os desafios da SST. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, Paulo, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Olha, Alexandre, como vai, meu caro? Sempre um prazer estar envolvido com projetos da proteção, seja os eventos, seja a publicação digital ou impressa, e aqui também por transmissão, através da TV Proteção. Legal. Bom, Paulo, a ideia de conversar com você, além da sua capacidade aí de especialista na área de segurança do trabalho, ergonomista, consultor, né, de uma das maiores empresas de consultoria de medicina e segurança do trabalho do Brasil, que é a Exame. A ideia é falar um pouquinho sobre o impacto aí que a tecnologia, né, está trazendo para as empresas, né, de uma maneira geral, não para as empresas, para a área de segurança nas empresas,
nas consultorias também, mas especialmente no SESMIT, né? E eu costumo dizer que o SESMIT é aquele local, até então, né, onde o, o pior computador da empresa estava alocado, né? Parecia que assim, era a raspa do tacho, né? Sobrava um computador velho lá e dava disponibilidade para o SESMIT. E parece que esse negócio agora começou a ficar um pouquinho diferente quando a empresa começou a perceber a necessidade de se modificar esse formato. Eu queria que você começasse explicando o que eu ouvi numa recente palestra sua. Você fala numa nova era, né? Entre aspas, aí, nova era. Fala um pouquinho sobre esse conceito para a gente começar a bater esse papo aí bem interessante sobre tecnologia. Maravilha. Bom, a tecnologia alcança todos nós, isso é inegável. O que nós temos em particular no nosso setor é que, digamos que microscopicamente, a gente também esteja vivendo uma nova era, não apenas por conta da introdução da tecnologia ou da utilização cada vez mais crescente de recursos tecnológicos, né? Então, é claro, a gente teve avanços significativos, né, nas últimas décadas. Em 80, a gente ainda estava naquela era de processamento de dados, mainframes, sistemas de controle. Posteriormente, a gente passou a utilizar na década de 90 a informação na gestão de negócios, né, a conhecida informática. Tivemos uma grande invasão dos computadores nas empresas e lares, né? Eu cheguei a pegar ainda a época da máquina datilográfica. Não era a mecânica, era digital, mas cheguei a pegar essa era, peguei essa transição e até foi bastante interessante ter participado desse momento histórico, né? Hoje em dia, Foi uma ninguém lembra revolução. mais. Foi uma revolução, né? Exato, exato, ninguém lembra mais de máquinas que eram sinônimos de máquinas datilográficas, né? Sim, sim. E marcas que desapareceram. Elas serviram para Ah, inspirar o teclado, né? Na verdade, basicamente, exatamente, para. inspirou o teclado porque originou da máquina. Antigamente Exatamente. tinha o famoso curso de datilografia, que era um Datilografia. diferencial na contratação das pessoas. Você tem Era curso de datilografia? Quantas teclas, quantas é, batidas, né? Quantas letras você faz por minuto? Tinha uma coisa assim que era um diferencial absurdo. Era quase como saber falar exatamente. inglês, assim, É, traduzindo para os tempos de hoje, assim, né? exato. Qual o número de laudas que você consegue digitar dentro de Exato. determinado espaço de tempo, né? Mas foi assim, realmente uma evolução, como você falou, do ponto de vista de o papel que a gente via saindo, né, da máquina já devidamente datilografado é a nossa tela, né? Uhum. E ela foi evoluindo para esses formatos cada vez menores que a gente tem. E tanto que eu lembro assim que nos anos 90, no final dos anos 90, quando se comentava sobre o fim da imprensa escrita, né, a ideia que se tinha ainda era uma concepção absolutamente ultrapassada de que nós teríamos folhas em tamanho, né, de uma folha de jornal, só que seriam telas dobráveis, enfim, a gente ainda muito preso num Seria o que a gente. conceito. O tablet tentou ir nessa linha, né? O tablet tentou fazer Mas alguma coisa parecida, né? exato, mas em alguns momentos você tem que ter uma ruptura total com o Exatamente. modo de se pensar as coisas, Não, né? foi bem Ah, diferente. exato, e a diminuição cada vez mais crescente das telas aponta esse caminho, né? Que jamais a gente veria alguém sentado num banco de praça com uma folha digital dobrável, enfim, não faz muito sentido, né? Hoje a gente tem isso com muita clareza. Assim como em outras épocas da história da humanidade, a gente projetou o futuro de uma maneira, na verdade, muito distante da que ele está acontecendo, né? Eu gosto muito de uma imagem assim que é a do James Dean, né? Que é um ator famoso que faleceu jovem, né? Meio século atrás. E se a gente pegar a estética, né, do James Dean, ele topetinho, camiseta jeans, jaqueta de couro, perdão, camiseta branca de malha, jaqueta de couro e calça jeans.
ele está muito mais próximo do que nós somos hoje, né, em 2024, quase 2025, do que foi projetado por alguns filmes visionários ou, sei lá, um desenho como os Jetsons, né? A gente se imaginava com, né, um visual extremamente diferente, muito mais próximo, né, do Neil Armstrong do que lá nos idos de 69, né, quando pousamos na Lua, do que o que a gente na prática tem, né? A gente não anda vestido de astronauta. E tinha aquele robozinho na família, né? Ficava ajudando a família. Exato, exato. Hoje em dia tem um aspirador que já mais ou É, menos está substituindo aí, mas é, está muito longe ainda daquele robozinho que. ainda está longe, né? Ainda bem pouco humanoide, né? Sim, sim. Que é uma coisa natural também, quando a gente pensa, né, em possíveis avistamentos de, né, OVNIs e possíveis contatos com extraterrestres, a gente também tem sempre a tendência a se referenciar pelo biotipo humanoide, né? Mas a gente só sabe que nada sabe, né? Essa é a grande Verdade, realidade. verdade. Mas assim, em que pese que nós estejamos, né, sofrendo, como todas as áreas, né, os impactos das novas tecnologias, né, tivemos, né, como estava falando, o boom da internet na virada, né, do século, né, e hoje, enfim, os recursos são múltiplos, né, a utilização de dados, ela é base essencial para você, né, transformar toda a informação que você recebe em conhecimento produtivo. Além dos costumes também, que hoje, né, redes sociais, quem não tem celular, todo mundo tem pelo menos um, né? Houve uma era que as pessoas tinham vários chips ou vários aparelhos, né? Mas pelo menos um aparelhinho a gente tem com uma linha que dá acesso habitualmente à internet, né? Sempre dá acesso à internet, ainda que possa estar vinculado apenas a não um pacote de dados pago, mas ao Wi-Fi de algum ambiente onde a pessoa esteja, né? Mas houve uma evolução também na contratação de pacotes de dados, enfim, né? E uma integração muito grande, uma convergência muito grande de mídias, né? De empresas da área de telecomunicação, né? De TV, juntamente com provedores de acesso, né? Se a gente falar, né, para um jovem hoje de 15, 20 anos de idade, que antes nós pagávamos para ter um e-mail, né, soa bastante esquisito. Assim como no início também, né, na evolução do guia, né, de pesquisa de ruas, né, nós tivemos a evolução para um site que fornecia roteiros. Mas para você ter esses roteiros hoje, né, são oferecidos aí pelos navegadores que a gente conhece, pelo menos os mais famosos, né, você precisava pagar uma mensalidade, né? Você não tinha acesso a um roteiro, a uma rota para você se dirigir a um determinado local se não fosse pagando uma mensalidade, né? Mas além de todas essas novidades que impactam a sociedade como um todo, né, e a nós todos, em SST também, nós vivemos a nossa particular nova era, né? Então, se a gente pensar num conceito mais amplo, né, uma nova era, ela é marcada pela introdução de mudanças profundas na sociedade, profundas, duradouras, né? Isso caracteriza uma mudança de era e não apenas uma era de mudanças, onde essas mudanças, esses câmbios são mais superficiais, são mais instantâneos. E dentro da SST, o que que a gente vive de novo? Tudo isso que temos acompanhado nesses últimos anos, né? A partir de 2020, começamos a ter, né, a definição de qual seria o texto futuro, né, que entraria em vigor de algumas NRs que estavam, enfim, até obsoletas, de certo modo, evoluíram, avançaram, foram de fato atualizadas, trouxeram algum frescor, né, se compatibilizaram também com algumas tendências que grandes mestres já vinham propagando sobre, né, gestão de risco, né, que você não pode apenas visualizar físico, químico e biológico, a coisa vai bem mais além do que isso, sistemas de gestão, enfim, atenção à saúde de uma maneira mais ampla, sair da era
né, da perfuração no dedo, que infelizmente ocorre e ainda requer a nossa atenção, Claro. mas para chegarmos também no adoecimento de ordem mental, né? Então, eu vejo como, né, um momento muito particular que a gente vive. Somos impactados, como toda a humanidade, né? Mas ainda vivemos as nossas próprias mudanças, né? A chegada do ESG, o ESG, que todos os eixos são absolutamente comunicáveis com o SST. E a gente tem, lógico, né, a gente pegando um dos eixos do ESG, a questão climática, que também está afetando os ambientes de trabalho, né? Dentro do nosso país, além de revisão de NRs e criação de novas NRs, também a chegada dos dados de E-Social, né, que em outubro de 21 começaram a ser enviados, era algo que estava, né, para acontecer há muito tempo, havia uma grande expectativa, né, e de fato aconteceu. Né, o início, virada de 21 para 22, foi uma grande loucura para todas as empresas e também para as assessorias, uma vez que nós tivemos, de uma hora para outra, nos adaptar a uma necessidade de reformatar nossas equipes. E, curiosamente, essa reformatação ela não passava apenas pela área técnica, né, como médica, se a gente pensar, né, uma divisão das áreas, mas a partir da própria equipe comercial. Né? Então, você teve que traçar novas estratégias para, né, para ampliação, para estar ao alcance das empresas de uma maneira mais plena, né? E retreinamento, evidentemente, a partir de um determinado momento, se deixou de vender, né, comercializar alguns serviços para serem comercializados outros, porque, sei lá, o PPRA havia falecido e a gente agora tinha um PGR uma outra perspectiva, enfim, com um discurso novo, né, para fazer abordagem, convencimento do cliente. Né, as empresas, os colegas em Sérgio também, né, vivendo, né, mil e uma situações né, inovadoras, né? Tivemos que sair, quem estava na zona de conforto de alguma maneira teve que sair, né? E já havíamos tido um desconforto de modo planetário, né? Um convite ao desconforto através da pandemia, que nos fez conhecer, né, algumas práticas que não eram novas, né? Se a gente pegar, por exemplo, o teletrabalho, né? Existe uma federação de teletrabalho no Brasil desde o final dos anos 90, né? Mas muitas empresas só experimentaram ou descobriram a existência do formato home office, ou evoluindo para o híbrido, né? Em tempos Na pandemia. pandêmicos, né? É. Exatamente, não foi, né, um cenário absolutamente adverso e doloroso. Mas o que eu vejo é isso, é um cenário muito amplo, né, com inúmeras inovações particulares, né, dentro da nossa área, né, e aí também a gente, claro, vai acoplando tudo que acontece de novo para o mundo, né, IA, né, desenvolvimento de aplicativos, né, enfim, uma sorte gigante de possibilidade, realidade virtual, a excelentes trabalhos e é muito interessante quando hoje a gente visita feiras, como por exemplo foi a edição última da nossa Expo Proteção, a gente vê um contingente enorme de empresas tech, né? Ou Tá são mudando bem o softwares, perfil, né? Claro que exatamente, mantém os expositores tradicionais de sim, soluções como EPIs e outros instrumentos e tal, mas a parte de tecnologia, para mim, foi a grande modificação que o setor aí impactou muito, né? Muito uma interessante guinada essa absurda, mudança. uma guinada absurda e muito interessante também que, por mais que esses últimos anos, né, de entrada dos dados de SST e a revisão das NRs tenha sido muito positivo para os softwares de gestão, né, em SST, aqueles que, enfim, fazem a reunião de todas as informações de saúde e segurança, ainda possibilitam, por exemplo, a mensageria Oi Social, nós tivemos também uma evolução bastante significativa, né, em
formatos nichados de serviços digitais, né? Empresas que desenvolveram aplicativos especificamente para treinamentos, ou plataformas de treinamento, ou aplicativos para verificação de utilização de EPIs, né? Realidade virtual para treinamentos, às vezes mais complexos, para o objetivo, oportunidade de experimentar, né? Proporcionando a você sensações mais reais do que se você fizesse talvez um treinamento verdadeiro, onde você não tem tantas situações reais de exposição, evidentemente, até para que você não corra riscos. Então, houve uma evolução muito grande, salto qualitativo e quantitativo também, muito significativo, né, nesse campo das inovações tecnológicas na nossa área. Paulo, essa perfeita sua abordagem, você contextualizou bem aí o nossa evolução, né? E eu fico perguntando assim, porque nós temos um problema também que é uma mudança geracional, né? Na verdade, todo sempre tem, né? Mas parece que as mudanças geracionais elas são mais rápidas, as gerações estão cada vez mais demorando menos tempo para se modificar, né? E o impacto para a nova geração, tudo bem, essas novas tecnologias é muito fácil e tal, mas ainda temos no mercado de trabalho os vovôs, né, como eu, você não, você já é Eu bem mais jovem. também, Não, imagino. você é bem mais jovem aí. Mas assim, e ainda tem muitos profissionais que são da era do papel, da planilha de Excel era uma grande revolução, né, na SST, né? Esse impacto, né? Eu estou falando agora bem focado para o profissional de segurança, porque na verdade é um impacto na sociedade como um todo, né? As É, pessoas ou se adaptam, não tem plano B nessa questão, né? é, Mas a gente percebe que às vezes tem pessoas mais resistentes a essas mudanças. Ah, no meu tempo a gente fazia, né? Tinha umas fichinhas que a gente anota, ficha de EPI, né, assina documento, lista de presença, tem umas conversas ainda bem tradicionais, né, que a gente ainda ouve muito. Aquele computador deu uma melhorada, em algumas empresas ainda continua um computador ruim, algumas empresas não perceberam, né? Mas eu percebo que esse profissional precisa mudar completamente a sua visão, porque senão ele vai ficar rapidamente defasado, né? Ao não aderir à tecnologia na sua plenitude. exatamente. Existe um cenário de inevitabilidade, né? Existem algumas teorias que tendem ao caos. Eu gosto muito de um pensador francês, né, do século passado, barra esse século, já que ele faleceu em 2018, que era o Paul Virilio, o Virilio, é um sociólogo, um urbanista francês, que fazia estudos sobre, em especial, a velocidade, que ele cunhou de dromologia, né, e quais eram os impactos trazidos pela velocidade para a sociedade, né, pensando, né, mais focadamente na tecnologia. Mas todo pensamento, ainda que seja crítico, que você desenvolve em relação a algo, né, não deixa de ser uma forma de se curvar, né, ao poder que aquela temática tem e merece, né, uma análise mais cuidadosa. Então, ele falava muito sobre, por exemplo, né, que toda tecnologia ela tem o seu verso e o seu averso. Ela cria em si o seu próprio desastre. Então, a gente só tem o descarrilamento do trem porque o trem foi inventado, senão não Sim, existiria, sim, não teria né? A gente só... acidente Exato, aéreo se nós não fôssemos voar, né? Se não tivesse o avião. exato, né? Só temos o naufrágio porque, né, foi criada a navegação, a embarcação. Então, sobre esse aspecto é muito interessante para que a gente olhe sobre todos os prismas. Mas a inevitabilidade ela bate na nossa porta cada vez mais. Como você falou, né, é uma questão de acompanhar, né, esse salto tecnológico e de velocidade das coisas que está sendo dado, né, e cada vez mais alto e em tempos cada vez mais curtos, né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, eu gosto muito de citar
traçar um paralelo entre o assassinato do Lincoln, já fiz isso até em evento da própria proteção, né? Você pega o assassinato do Lincoln, o presidente Abraham Lincoln, em 1865, né? Estima-se que a Europa tenha recebido a notícia 14 dias depois, né? Ao passo que quando a Lady Di sofreu aquele acidente com o Dodge Alfred e veio a falecer, acidente automobilístico, né, em 97, instantaneamente, cerca de 100 países receberam a notícia. Então, quer dizer, você tem, né, um salto aí gigantesco de 132 anos, né, e este salto agora, né, qualitativo e de velocidade, ele se daria em quanto tempo? Em 132 anos? Não, não mais. Em muito menos tempo do que isso, né? E é essa velocidade que é necessário a gente acompanhar, né? Eu comento muito com colegas, e, claro, eu acabo levando isso para eventos, como eu sempre gosto de dizer, falar com colegas é sempre uma oportunidade para compartilhar as nossas ideias e experiências, enfim, não tem nada mais gostoso que isso, né? Mas nós estamos vivendo uma era em que a percepção de qualidade ela passa muito pelo tempo de resposta. A qualidade de uma entrega ela está intrinsecamente conectada a qualquer serviço que se é oferecido. E aí, quando eu falo em serviço, eu não estou falando só do mercado de consultoria, né? Nós, profissionais de SST, nós somos sempre servidores. Nós estamos sempre a serviço dos nossos colegas, sejamos SESMIT ou sejamos contratados para ministrar um treinamento ou para produzir um programa, elaborar um laudo. Nós estamos sempre servindo. E sob essa ótica, nós sempre teremos que fazer o melhor dentro do menor espaço de tempo, né? A tecnologia ela vai nos impondo, né, um ajuste, como dizia o próprio Virilio, de tempo, sincronizar o tempo biológico com o tempo tecnológico, né? E isso se dá através do chamado tempo real, né? Que ele classifica como sendo não mais um presente, mas um instante acelerado. E, de fato, tudo ocorre em um piscar de olhos. E tempo de resposta hoje, com toda certeza, faz parte da percepção de qualidade numa entrega. Se antes um cliente ou um colega, né, pensando no cenário SEGMENT, mandasse um e-mail para a gente no fim do expediente de uma sexta-feira, né, ele aguardava a solução para aquele problema dele, muito provavelmente, né, para o início da segunda-feira. Segunda de manhã, mais tardar, Segunda de segunda de manhã, tarde, ele ia começar a se preocupar. Agora ele deve estar respondendo, pô, não respondeu, eu vou cobrar, né? exatamente, exatamente. Hoje em dia, Agora 10 ele, minutos depois, às 8 da noite, o cara, né, exatamente. já tá ansioso, né? Estão te acionando por WhatsApp, né? Aham, aham, é. Nem mais de. Não está nem falando de telefone, a gente está falando de mensagem, Sim, sim, né? sim. E se essa resposta não vier no tempo esperado, que nada mais é do que imediatamente, né? Assim é percebida a entrega de qualidade, ele vai te ligar, né? Ou pelo telefone, ou pelo chamador, né? Do aplicativo de comunicação, né, texto ou por voz, né? Vai fazer uma chamada de vídeo com você para saber se de fato você, né, não está em condições de dar a pronta resposta que ele espera, Sim, enfim. sim. É. Eu penso que assim, Isso é uma pressão. Você como ergonomista, né? Essa pressão é assustador, né? Porque a gente está cada vez fazendo mais e mais e mais. A gente está fugindo. Agora eu estou fugindo um pouquinho. Eu vou te perguntar um pouquinho, mas fugindo um pouquinho do tema, mas a tecnologia também. Mas aí no seu impacto no ser humano. Você acha que em algum momento a gente vai distensionar ou vai continuar nesse ritmo até quando? sim, como eu sou um profissional ligado à ergonomia Sim, exatamente. e a qualidade de vida, é inevitável que a gente pense em desacelerar de alguma forma, né? Então, a gente já está vendo algumas políticas de desconexão fora do país, né? O Always On
cada vez mais sendo questionado, e a gente só avança se houver questionamento, se a gente se perguntar se de fato está indo por um caminho correto, né? Talvez a gente tenha que, enfim, dar um break, né? Mudar o mindset, Porque enfim. não é só o E, trabalho, é a vida também, né? Porque a gente podia dizer, não, tudo exato. bem, vamos estabelecer regras que nos horários é, é, não de contrato, né? Digamos, de relação, Exato. eu poderia estabelecer algumas regras. Isso eu acho que é plenamente possível, embora hoje está meio bagunçado. Mas o que me Tá. preocupa é o ser humano, porque isso que você falou da questão de exigir cada vez mais rápido, né? As coisas cada vez mais cobrando, tem que ser rápido, tem a resposta, a notícia tem que estar aqui, o retorno da mensagem tem que ser rápido. Isso é inerente ao ser humano hoje em dia, né? Hoje ele tem essa posição. Então não se resolveria nas relações trabalhistas, porque ele também teria essa pressão dos amigos, da esposa, dos filhos, né? E acaba impactando. Isso eu acho que tem um sentido ergonomicamente falando, né, quando a gente falando questões psicossociais e tal, que é um tema bem importante, o impacto disso no ser humano me parece bem relevante. Extremamente, porque nós estamos no trabalho e dentro do trabalho também temos que ser maridos, pais, irmãos, filhos, né, esposas, irmãs, mães, não é fácil. E quando a gente está com a família, a gente continua sendo ou gerente, ou diretor, ou assistente, auxiliar, consultor, enfim, né? A gente também não consegue se despir do personagem, né? E Uhum. a tecnologia lógico, e o mau uso, né, da tecnologia, né, que está fazendo com que a gente passe a enxergar, né, de uma forma um tanto ameaçadora e preocupante, as inovações, sobretudo a inteligência artificial, né, mas eu sou muito partidário de que o problema da gente não está na ameaça da inteligência artificial, mas sim na ameaça que é produzida pela estupidez humana. A estupidez humana que faz a gente, né, enveredar por caminhos historicamente equivocados, como guerras, enfim, Sim, outras sim, sim, decisões mais. verdade. Agora, tudo vai depender da forma, né, da sabedoria que a gente vai ter para utilizar a nosso favor, né, e não contrário a nós, essas ferramentas de fato tão fascinantes que estão cada vez mais batendo na nossa porta. E do ponto de vista, né, dessa situação de sermos concomitantemente pessoa e profissional, de a gente não conseguir dissociar uma parte da outra, queria, né, dar um testemunho com relação à posição de consultor. Porque o consultor, ele tradicionalmente, ele vivencia a realidade do seu cliente, lógico, ele tem a sua própria realidade a ser vivida, né? Mas ele, pela posição que ocupa, ele vivencia a realidade do cliente, sendo, né, de modo, né, indissociável, parte indispensável na satisfação da necessidade do cliente ou na resolução do seu problema. É, Se a gente pensar paralelamente, isso acontece também com um colega no SESMIT, não tenha dúvida, né? Vai acontecer um trabalho em altura, né? Precisa da permissão de trabalho, né? Você vai se envolver, não é, com a liberação daquele trabalho e a espera do teu colega que, né, solicitante daquele serviço e da empresa que de repente foi contratada para executá-lo, eles querem que você prontamente, né, os libere para que as atividades aconteçam, né? Mas o consultor ele tem essa coisa always on, que até a doutora Carol Poiker, né, daí do Sul e da BQV, fala muito e com muita propriedade, né? A gente está num rumo bastante delicado, mas vai chegar um momento que, né, a saúde vai cobrar, física e ou mental, e a gente vai precisar fazer um restart nesse processo todo. Muito bom, Paulo. Você me deu
uma visão que eu talvez nunca tinha pensado, né? É, o, o SESBIT normalmente tem uma estrutura de funcionamento ligada a turnos, né? Se a empresa tem turnos ou se ela fica no horário mais um horário único, ela acompanha a atividade da empresa. E o SESBIT obviamente, vai se adaptando a essa necessidade. Mas o consultor que não trabalha apenas para empresas do mesmo ramo que tem o mesmo horário, ele está eternamente à mercê dessas empresas. Então, vamos dar um exemplo: uma empresa que atende um posto de gasolina, que tem 24 horas, né? Uma farmácia ou uma metalúrgica, dependendo. E o cliente, né, vamos dizer assim, ele tem as suas demandas acontecendo em horários totalmente imprevistos. E Exato. a consultoria e o consultor, né, você está falando do homem, né, ele está sempre 24 horas disponível. Não deveria ser tão assim, mas as regras a gente sabe que funciona assim. Aconteceu um BO lá na empresa que você dá consultoria, o cara liga para você. Ó, preciso Sim, que você venha aqui porque caiu um andaime aqui, teve um acidente e tal. E, exato. e é meio doido. Eu nunca tinha pensado a ótica do trabalho escravo da consultoria, né? Perante E seus assim, eu, clientes. eu, e eu falo de, assim, de um sentido, num sentido amplo, tá? Claro, claro, claro. Tá? Não estou restringindo a nossa categoria, não. Vou citar um exemplo que aconteceu há um tempo atrás. Eu fui a um churrasco na casa de um amigo que trabalha na área de TI e durante um período do churrasco, na própria casa dele, ele teve que se ausentar porque ele estava em contato com o pessoal da China. Então, lá estava trabalhando e ele precisava, né, manter contato com esses profissionais que estavam lá em Pequim, né? Mas é algo assim que a gente, lógico, aprende a conviver, né? Claro, Mas precisamos dosar isso para o bem de todos, né? Eu acho que assim, quando a gente repensa coisas em relação a si mesmo, a gente também está pensando no outro, né? Porque aquele que é acionado também aciona, claro, 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 né? claro. A gente a gente vive como dizer vive a sociedade da velocidade, né? A cultura da velocidade. A gente cultua muito isso também, né? Ele destacava a apreciação dos esportes de velocidade, que eu particularmente adoro, principalmente Fórmula 1, né? Mas como se fosse uma forma de endeusar a velocidade, né? Que a sociedade está muito propensa a considerar, né, a velocidade como algo inacreditável, né, a ser muito valorizado. Lógico, à medida que nos ajuda, né, entre ir a pé e ir de bicicleta, patinete, motocicleta, enfim, da forma que for, o veículo que te possibilitar fazer um deslocamento mais rápido dentro, né, de um destino e uma partida, sempre vai ser, né, positivo para as nossas vidas. Mas, como estava te falando no início, o mais importante é sempre refletir, né? Acho que a gente não pode nunca parar de pensar e pensar mais uma vez e pensar novamente, né? Eu gosto muito de um pensamento do Pascal, que eu volta e meia apresento também quando levo minhas palestras, enfim, em conversas também com amigos e colegas, em que ele diz que, né, não tenho medo de mudar de ideia porque não tenho medo de pensar. Então, se a gente vai por um caminho de não ser tecnológico e de repente a tecnologia vem e se mostra inevitável para que você permaneça no mercado, falando mercadologicamente, né? Sim, Você precisa fazer um shift, né? Fazer a famosa mudança de mindset, né? Da mesma forma também que se a gente estiver acelerado demais, a gente também tem que rever qual o impacto disso, né? E o quanto pode ser maléfico e, enfim, o segredo está sempre no equilíbrio, né? Tudo na vida é equilíbrio.
Muito bom, Paulo. Eu queria agora a gente passar por uma questão. A gente falou da questão da importância da tecnologia, dos impactos da tecnologia, né? Desse novo momento, mas eu queria passar agora por uma questão mais pragmática, né? Que a gente tem no mercado soluções, né? De uma maneira, a gente não vai, obviamente, falar em marcas, não vai falar em produtos, porque não é esse o espírito desse bate-papo. Mas assim, você que é uma pessoa que tem contato com muita tecnologia, né? A Exame é uma empresa que tem exatamente essa vocação de prestar serviços, e para prestar serviço ela precisa estar muito bem estruturada sob o ponto de vista da organização tecnológica, né? Com softwares e tal. Vamos pensar agora naquela empresa que ainda não migrou, que tem dificuldade, que está batendo aí cabeça com algumas soluções ou não consegue implementar, porque a gente está precisando hoje cada vez mais de agilidade. Você falou aí da questão da pressa pela solução, né? E tem um cara aí que está fazendo muito estrago, que se chama governo, né? Ele tem uma pressa pela informação e está cobrando muito rápido as informações, né? E está impactando se Usando a tecnologia para isso, usando né? a tecnologia, né, a seu favor, né? Eu costumo dizer que na grande maioria das empresas o governo sabe mais o que acontece na parte de segurança já dentro, né, do que a própria empresa, né? Está mais bem informado. Ainda não está usando tanto essas informações, mas isso está previsto aí, vai ser cada vez mais importante. Então, sob o ponto de vista da gestão da informação, já gestão do negócio, né? Vamos falar tanto para empresas de consultoria, que é a seu principal expertise, né? Mas também para aquela empresa o SESMIT, né? Que precisa enviar as informações de rede social, preparar o PGR, se estruturar com programas, se estruturar com treinamento, se organizar, né? Agenda de atividades, inventário de risco, plano de ação, PDCA dentro desse processo. Assim, que dicas? Eu sei que é muito amplo, mas valeria um dia de seminário só para tratar isso, mas que dicas você poderia trazer para quem hoje está naquele, naquele momento de, olha, eu preciso me orientar? Porque normalmente quando a gente recebe uma empresa que está nos vendendo a solução, né, ela vai obviamente destacar os pontos positivos daquela solução, e muitas vezes a gente só vai perceber, quando a gente está falando de tecnologia, a gente vai perceber que faltou alguma coisa, às vezes um pouco lá na frente, quando eu começo a utilizar melhor aquela ferramenta. E daí aquele arrependimento vem, poxa, se eu soubesse disso, eu teria ou contratado outra empresa ou ter cobrado desse mesmo fornecedor uma solução mais adequada, né? De repente tem que fazer um upgrade, e esse upgrade às vezes é caro na solução. Então, que tipo de dicas você daria para alguém que está querendo implementar soluções? Vamos falar basicamente para atender a questão normativa hoje, que é o principal desafio, mas também se você quiser dar algum exemplo aí de outras soluções tecnológicas que já o mercado oferece, por favor, fique à vontade. Obrigado. Bom, como você comentou, né? A gente está aí na era da internet das coisas, né? Learning machine, IA, enfim, realidade virtual, robótica, enfim, tudo isso que a gente acompanha no nosso dia a dia como cidadãos, né? Mas dentro do nosso particular, voltando a falar um pouquinho especificamente de SST, nós temos essas ações, né? Eu gosto sempre de frisar a questão dos nichados. Eu acho que você ter softwares nichados ou para agendamento de exames, né? Ou uma plataforma para treinamento online, que a revisão das NRs também possibilitou que houvesse validação desse formato, né? Lógico, respeitando, né, alguns critérios estabelecidos, né? Mas
absolutamente, está tudo absolutamente conectado, né? Então, a gente já falou de ESG, né? A compliance também é um tópico muito importante para essa nova era nossa, particular de SST, né? O E-Social, pensando em dados de saúde e segurança do trabalho, é o compliance, né, trabalhista e previdenciário, não há, né, como negar isso, é a forma de você evidenciar isso. Ah, LGPD é um outro aspecto também crucial nessas questões, né? E quando a gente vai falando sobre fazer gestão em SST, né, sem a utilização de software, eu te diria que é assim, é você já ter o computador e continuar utilizando a máquina datilográfica. Isso acontecia, né, com alguns gênios, por exemplo, com Jorge Amado, que tinha uma máquina datilográfica mecânica, né, e não se rendia ao computador. Mas também lá se vão alguns anos. Eu estava falando de um gênio que tinha, né, uma relação muito íntima com aquela máquina que possibilitava ele ser o criador que ele era. Mas a gente precisa dar esse salto, inevitavelmente. Dá para se trabalhar ainda fazendo o uso de planilhas e tudo mais, mas esse trabalho é muito mais complicado, né? Lembrando que, mas o social, ele me permite fazer a gestão dos dados. Não, ele não permite fazer a gestão dos dados, né? Ele é uma plataforma. Você não faz gestão através da social, você faz envio. Então, assim, é muito importante. E hoje o que eu vejo é que há uma popularização, no bom sentido, né, dos softwares de gestão de SST. Nós temos produtos que alcançam diferentes públicos, empresas PMG, tenho amigos que são MEIs que utilizam softwares, e aí cada um vê aquele que melhor, Se né, adequou. exatamente se adapta à sua realidade, à realidade dos seus clientes. Agora, é importante, pelo menos, abrir os olhos para essa realidade. Pode não ser uma necessidade de momento, mas que para o crescimento do negócio e para dar essas respostas com a tal velocidade que a gente está comentando desde o princípio, isso será um caminho inevitável, né? Então, importante que você procure, né, software houses que ofereçam produtos confiáveis, né, com certificações ISO em compliance, segurança de dados, que tenham um projeto de social consistente, porque a gente sabe que a movimentação, né, de toda a área nos últimos anos se deu em função do e-social, né? Tudo bem, a gente teve a revisão das NRs que meio que fez com que as coisas acontecessem meio que simultaneamente, né? Os grupos 2 e 3, os envios de dados dos grupos 2 e 3, né, se deu simultaneamente com a chegada da revisão das NRs em janeiro de 22, né? Mas é importante que, né, de fato, o e-social seja algo crucial na seleção, né, de um software de gestão, né, que tem um bom layout na geração de documentos, porque isso reduz, além de ter uma qualidade de conteúdo, mas também de forma, né, reduz as interações do ser humano, né, com a máquina para poder melhorar a formatação daquele documento, né, geração de indicadores, a gente fala muito de, né, BI, né, Business Intelligence, geração de dashboards, né, biometria, assinatura digital, nuvem, rede credenciada ampla, enfim, né, e que o software te ofereça um bom suporte. Tá? Nós nos preparamos aqui no exame para a chegada do e-social, né, o SST na e-social, acabou acontecendo com 4 anos de antecedência. A gente, bom, agora é a hora, a gente precisa, né, fazer isso de uma maneira que a gente se sinta confortável, né, que faça jus à boa imagem e tradição que a gente conquistou no mercado. E não há como manter essa imagem construída com tanto trabalho e ao longo de anos, que não seja se aliando a bons parceiros. Então, é muito importante que todas as rotinas de SST que você possa oferecer ao mercado sejam disponibilizadas pelo teu parceiro.
né? Então, se você não precisa mais emitir uma ordem de serviço, né, no papel, no Word, né, que possa ser emitida pelo teu sistema, você possa fazer uma gestão de EPI, uma gestão de CIPA, uma gestão de treinamentos, convocação de exames, enfim, uma série, né, imensa, né, de rotinas de SST, tanto para SESMITs como para consultorias, que os sistemas ajudam você a colocar as coisas no seu devido lugar e mais, fazer, né, a conexão, ligar, né, os pontos, fazer essa interface. Muito bom. Bom, você não, eu não consigo agora, você também, mas só para reforçar, eu imaginar uma consultoria sem um software de gestão de SST. É bem difícil, Alexandre. Como se você tem amigos que são MEIs, atendem comércios locais, basicamente, é um condomínio perto do seu bairro, é o mercadinho, o açougue, a padaria, né? São empresas como outras quaisquer, né? Um escritório de advocacia, de contabilidade, enfim. Né? Ainda que com um universo mais restrito, né, em termos de porte e até mesmo de segmentos alcançados, né, há colegas, empresas de um homem só, vamos assim dizer, que possuem softwares de gestão. E aí ele, né, se acerta, né, através de parcerias com empresas que oferecem, né, a área de saúde, né, devidamente também municiada, né, de ferramentas de gestão de base tecnológica, para que se coloque no mercado e ofereça, né, seus serviços de uma maneira consistente. Porque hoje não adianta você ser meramente um gerador de dados, né, pensando em nós, profissionais de saúde e segurança. Né? Quem está em consultoria, em especial, precisa fazer com que esses dados do cliente, né, cheguem até o governo. Então, quanto melhor você estiver, né, apoiado por um parceiro que esteja em conformidade, né, com todos esses pontos que eu coloquei, né, que tenha, por exemplo, tenha no seu histórico ter sido um participante do comitê gestor do E-Social, acompanhando todos os bastidores, inclusive sabendo de novidades, sempre pulando na frente, né, e não, né, um passo atrás, né, do momento que o governo nos coloca, é imprescindível, né? É importante ter um parceiro confiável e que te possibilite se apresentar no mercado como alguém que oferece um serviço de qualidade, como disse, é o que todo mundo promete nos seus contratos comerciais, né, mas executando de fato com mais versatilidade, né, mais amplitude e com velocidade. Não Muito. com pressa, tá? Semanticamente, às Velocidade, vezes mas não é falar pressa. É, rápido. exatamente. Às vezes o pessoal questiona, não, e onde é que fica a perfeição, né, que é inimiga da pressa? Sim. Não. Semanticamente são questões distintas, velocidade e pressa, né? Hoje em dia não conseguimos imaginar as coisas sem velocidade, né? No mundo, Exato. aliás, você como admirador de corridas, né? É bem, é bem esse espírito e tudo tem que ser feito, mesmo uma corrida, com uma segurança necessária Muita para precisão, né? precisão, né? Para É, atingir os objetivos. Paulo, é. foi muito bom conversar com você. Acho que o tema, acho que é bem importante aí que a gente abordou. Você com muita propriedade aí conduziu essas suas observações. Eu acho que vai ajudar algumas pessoas, né? Eu queria te agradecer por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Imagina. Eu que agradeço, meu amigo. Sempre um prazer estar em contato com você, estar em contato com a proteção. Você sabe que somos parceiros, eu fico sempre à disposição de vocês. Um grande prazer e deixo um abraço a nossos colegas da saúde, da segurança e das áreas afins. Ok. Bom, esse foi o bate-papo com o Paulo Carneiro Júnior, esse engenheiro de segurança do trabalho, diretor da Exame Medicina do Trabalho, uma das maiores consultorias de segurança do trabalho do Brasil, que falou sobre tecnologia e inovações
para os profissionais, para as empresas que atuam na segurança e saúde do trabalho. Na semana que vem a gente volta com mais um Tendências. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.